E aí, Boa noite, tudo bem? boa noite, Humberto. Estou bem. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus, estamos juntos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Estou muito feliz, né? Vai falar um pouco hoje de saúde mental dos professores, uma coisa que eu acho que é um tema bem relevante, né? Para ter falado. Gostaria para a gente começar, você se apresentar aí, né? Eu vou me apresentar primeiro. Sou Marlon, sou psicólogo, sou um dos coordenadores aqui do Núcleo NED. A gente tem um núcleo de estudos que tenta fazer a psicologia um pouco descolonizada, a psicologia mais acessível. Então a gente tem grupo, rodas de conversa, a gente tem curso, tem grupo terapêutico, o que a gente está lançando agora é o grupo terapêutico para professores, um grupo acessível, fazer uma roda. Eu sei que você tem uns trabalhos meio de roda também, você gosta dessa vibe. Então acho que se conectou muito, né? Sim. Queria que você se apresentasse aí pra gente. Bom, meu nome é Humberto Baltari, eu sou professor de inglês há 20 anos, né? Atuo como educador na rede municipal do Rio de Janeiro há 11 anos, né? Estou fazendo 11 anos nesse ano. E também idealizei junto com a minha esposa o coletivo Pais Pretos Presentes, né? Que é um coletivo de famílias pretas onde a gente aborda as questões que envolvem, né, o empoderamento dos nossos filhos, a própria educação parental e como nos tornar melhores, né, para as nossas famílias. Né? A gente aprende com a ancestralidade africana que a gente aprende a se tornar gente com gente, né? Ou seja, é Ubuntu, né? Eu Uhum. sou porque nós somos. É o impacto coletivo que vai demonstrar o meu valor enquanto pessoa. Então, por isso a gente faz essas rodas de conversa, esses grupos, né, de acolhimento, que é muito importante também, para que as pessoas tenham essa percepção de que pertencem a um todo, que pertencem a uma família, a uma comunidade, que a gente percebe que uma das coisas que mais marca esse momento de isolamento nas pessoas que encontram dificuldades, especialmente nas questões de saúde mental, é a solidão. Né? A solidão está em comum Sim, nas pessoas com depressão, nas pessoas com síndrome do pânico, nas pessoas que estão cometendo suicídio. Então a gente tenta, de diversas formas, mitigar essa solidão através do acolhimento mútuo, que é o que a gente chama de aquilombamento, né? Que é esse aquilombamento entre pessoas pretas que buscam cultivar um letramento racial. Né? Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo no coletivo especificamente e nas empresas também, né? A gente fala com legal. funcionários, com colaboradores, com gestores, sobre como lidar com o conceito de masculinidade, o conceito de masculinidade saudável, paternidade, a própria ideia de afeto também, porque a gente vive numa sociedade que prega que o sentir, o acolher, o nutrir é exclusivo da mãe, né, do feminino. Então, o homem Uhum. acaba sendo, desde pequeno, castrado na sua capacidade de expressar a sua afetividade, a sua sensibilidade e, acima de tudo, o seu amor. E isso acaba gerando uma espécie de pressão, né? Porque o cara não se expressa, não bota para fora o que sente. E aí isso sai de diversas formas, muitas vezes patológicas, né? Seja através de vícios, como bebida, por exemplo, jogos, Sim, pornografia, comportamentos agressivos e por aí vai. Então, as empresas percebendo que esses colaboradores não são apenas números, mas pessoas, elas entenderam que não é uma questão de reposicionamento de marca apenas, mas é uma necessidade enxergar os colaboradores, gestores e membros de um modo geral na sua dimensão humana. E aí a gente vem fazendo um trabalho maravilhoso nesse segmento, legal. assim, algo que eu nunca esperei, né? Essa semana mesmo eu estava falando com a empresa Equinor, que é uma empresa norueguesa de energia. A gente ficou 1 hora e meia falando Uhum. inglês sobre racismo estrutural, assim, algo incrível, né? O Da hora. pessoal se sensibilizando para falar sobre essa pauta. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a comunidade preta e com a comunidade civil como um todo. E, claro, né, no meu trabalho com os meus alunos, que é a razão, né, de eu estar aqui, traz também essa dimensão humana, especialmente nesse momento de pandemia em que você tem famílias que estão perdendo entes queridos, perdendo amigos, perdendo pessoas conhecidas e, ao mesmo tempo,
essas pessoas têm que estudar com as crianças diante da tela de um celular, de um tablet, de um computador, quando na verdade às vezes elas não têm condição mental nem psicológica nenhuma para isso. E eu não digo nem em termos de conhecimento técnico de como manusear aplicativos ou eletrônicos, mas eu digo condições humanas de estar ali ajudando Sim, um filho diante de desemprego, diante da morte, diante da incerteza. Eu já me peguei tendo que falar sobre valores espirituais para mães aqui no, no WhatsApp, né, no celular à noite, porque a mãe dizendo, olha, não vai dar, eu acho que eu vou desistir, não vai dar para estudar mais não. Sentar com meu filho depois de um dia cheio é muito trabalho. complicado, esse medo de pegar essa doença. Eu já perdi minha mãe, já perdi meu amigo, tem alguém que eu conheço que está hospitalizado. Então as pessoas estão completamente fragilizadas e eu próprio me incluo nisso. Às vezes eu, como professor, tenho que preparar atividades, tenho que preparar conteúdos para subir na plataforma para os meus alunos e eu próprio não me vejo em condições mentais para sentar e produzir, né? Essa coisa de ser produtivo no que chamam de novo normal, às vezes é algo É, desumano, né, imposto sim, sobre nós. Então, eu acho muito importante que essa pauta seja trazida. Eu já aproveito, eu sei que é o começo ainda, mas eu já aproveito a oportunidade para agradecer imensamente a vocês por essa iniciativa, porque muito pouca gente, na minha opinião, está olhando para a nossa sensibilidade enquanto pessoas, especialmente nós educadores. Então, quando eu vejo uma porta para dar visibilidade a essas dores, a essa angústia, a esse clamor que aumenta ainda mais nesse período de pandemia, eu me encho realmente de gratidão por haver canais de escuta ativa, canais de cura como esse, especialmente diante de um público, né, que tem acesso a essa conversa. Então, muito importante essa iniciativa. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. obrigado, Humberto. Acho que você falou algumas coisas importantes que se conectam até com o NED. O NED sempre busca soluções coletivas para os problemas, sabe? A gente tem até estava lendo esses dias do Mogobe Ramose, que ele fala que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, né? Então a gente, até para tornar o trampo mais acessível para as pessoas que não podem acessar a psicologia, uma psicoterapia individual é cara, é um serviço caro, né, e tal. A gente tenta fazer esse trabalho coletivo porque a gente fortalece vínculos, sabe? Acho que a gente precisa tanto de se entender enquanto um coletivo e lutar enquanto um coletivo para solucionar problemas, né? E você falou da saúde dos professores. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, por que que a gente, enquanto sociedade, a gente acredita tanto que a educação vai salvar o mundo, só que a gente valoriza tão pouco a saúde dos educadores, que é a peça fundamental da educação? O que que você acha? Exatamente. Eu acredito que isso acontece principalmente pela história, né, do nosso país. A gente não tem registros, né, de professores valorizados, né, algo histórico mesmo. E aí, quando você busca referências, porque você fala, devemos valorizar o educador. Mas aí a pessoa pensa, né, mas por quê? Né? Onde é que teve isso? Qual foi o educador que foi valorizado? Qual foi o educador que foi presidente, governador, prefeito, exercendo, né, esse cargo e valorizando a educação? Você não tem exemplos, você não tem referência. É, a própria mídia também não faz isso. No máximo, você tem ali a malhação, né, com aquele professor, mas é uma coisa muito também é, caricata e muitas vezes não se problematiza. Eu não lembro de ter visto na Malhação, que em todos os episódios sempre teve, em todas as temporadas, sempre houve professores, eu não lembro de terem problematizado seriamente desafios que educadores, por exemplo, enfrentam. As novelas, a mesma coisa, é tudo abordado de forma muito superficial. E o nosso povo, justamente por ter uma educação tão deficitária, normalmente se baseia na mídia para ter suas referências. Haja visto o momento atual, em que as coisas mais comentadas são o Big Brother, né? Que é o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão tendo contato. Então, eu acho que falta essa cultura da valorização da educação. É um problema, na realidade, de base. É óbvio que os governantes não valorizam a educação, mas não dá também para botar tudo na conta dos governantes se as próprias famílias não têm o hábito de
cultivar a educação com os próprios filhos, do sentar junto, né? A gente precisa insistir para os pais, por exemplo, lerem com os filhos, estudarem com os filhos, ou pelo menos estimularem os filhos em estar ali diariamente estudando, diariamente conversando sobre o que está sendo tratado nas aulas. Meu filho, a aula de hoje foi sobre o quê? Qual foi o assunto? O que você achou? Teve alguma dificuldade? Nem isso, sabe? 4 perguntinhas que qualquer pessoa pode fazer. As famílias, infelizmente, são alheias, né, ao que está acontecendo na escola. Tanto é que nós, como educadores, especialmente educadores de educação pública, que é o meu caso, a gente trata, né, o tempo todo dessa pauta do triângulo que é a comunidade escolar, né, os professores, os educadores, enfim, a família e o conteúdo. A gente precisa fazer um elo aí, um link, né, e a gente chama essas pessoas para conversar e a gente percebe que a cada turma, por exemplo, de 30 alunos, 3 ou 4 pais entram em contato com a gente. E agora, por exemplo, nesse cenário de pandemia, não tem desculpa para alguém não falar com o professor, porque todo mundo tem WhatsApp. Eu tenho WhatsApp, eu tô ali. Por que não me mandam mensagem para nada, para perguntar nada sobre material, sobre dúvida de dever de casa, sobre os desafios que estão tratando? O que acontece é esse cenário que eu coloquei, pessoas que estão vivendo dores extremas, principalmente em função da pandemia, meio que pedindo socorro por não estarem conseguindo dar conta. E aí não tem mais com quem falar, com quem desabafar, e aí às vezes escolhem o educador para ser essa pessoa, né? E de repente dar algum retorno. As pessoas estão muito sozinhas, né? Então, apesar desse cenário, na minha opinião, ser muito covarde até, com pessoas sem acesso, porque já é dado agora, né? A gente já está em abril, então a gente já tem os dados de que as pessoas pretas foram as que menos foram aprovadas nas universidades nesse vestibular que aconteceu nos meses de novembro, dezembro até janeiro. Porque é óbvio, né? Num ano de pandemia, a população preta é que menos tem acesso aos recursos para estudar. Então, eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quando a gente tiver aquela foto, né, clássica dos formandos, vai ter muita foto só com caras branquinhas ali, porque vai ser uma consequência desse cenário de pandemia que a gente viveu já no início, né, de 2020, logo no mês de março. Apareceu uma universidade dos Alpes Suíços, né? Aquela pessoa tudo Exatamente. branca. E você falou uma coisa importante, acho que 2 coisas importantes que eu fiquei pensando. Uma, a questão da produtividade, né? A gente tem um filósofo barbudinho que ele dizia que se a educação vai salvar o mundo, quem vai educar o educador? Eu diria assim, quem vai salvar o educador? Porque parece que o educador é uma mera máquina de ensino, né? Parece que o educador é uma pessoa sem sentimentos, sem afetos, sem obrigações com a sua família, sem obrigações com a sua comunidade, e está ali para jogar o conteúdo na cabeça do meu filho e ele absorver aquilo, né? E, e isso eu fiquei pensando muito quando eu estava estudando o tema, que alguns teóricos dizem que houve até uma mudança de paradigma. Hoje o educador não é o cara só que tem que ensinar o conteúdo. Ele tem que saber lidar com questões emocionais, habilidades sociais, sabe? Porque as famílias estão muito mais engajadas em trabalhar, chegam em casa cansada, então sobrou para o educador toda essa, essa função, né? Essa função de educar as crianças. Tá? Inclusive a Organização Mundial da Saúde atribui a docência a uma das funções mais estressantes do mundo, sabe? Sim. Tem isso de síndrome de burnout na educação, né? E tudo mais. Por isso que é importante, espaços como esse, a gente falar a importância da saúde mental dos educadores, de não serem enxergados enquanto máquinas, né, enquanto uma peça, né, e serem enxergados como as pessoas que são essenciais dentro desse processo. E a minha família inteira é educadora, minha mãe, agora aposentada, mas ela passou a vida inteira na educação infantil, tinha um amor imenso por isso, sabe? Mas é uma profissão muito difícil, é uma profissão muito arduosa, né? Demais. Tudo mais. Quais são as estratégias que você enxerga, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente poder valorizar mais o educador, poder valorizar mais a saúde desse educador, sabe?
como você até disse também, a população negra, o quão pouco a gente tem, até de professores negros, né? Se eu pensar, eu estudei na escola pública. Na escola pública tinham poucos, na faculdade não tinha nenhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que uma solução, né, que é o que eu venho fazendo, é humanizar o nosso trabalho, né? Que os empregadores e as equipes de gestores, né? Os empregadores eu entendo porque eles querem números, eles estão pensando já na reeleição e manter seus cargos, então a preocupação deles basicamente é com o resultado. E os gestores, pela pressão que sofrem para poder se manterem naqueles cargos, acatam essas ordens, né, que cobrar da gente conteúdo o tempo todo. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem dizendo que tem que ser postadas as atividades na plataforma, né, do Google Sala de Aula. Não importa como você está, não importa o que você está sentindo, não importa se você está bem, não importa se a tua mãe está hospitalizada, você tem que subir as atividades no Google Sala de Aula. E é isso. E acabou, porque a rede está monitorando isso, e se você não subir, vão ter sanções, vão ter, enfim. E aí você fica sendo pressionado por todos os lados para ter que produzir, ter que entregar conteúdo, ter que corrigir N trabalhos, porque agora, uma coisa que aconteceu que antes não havia, antes da pandemia, era terminava as aulas, né? Dava ali o horário da saída, você estava fora do trabalho, você estava ali na rua, indo para casa, tava... Agora com essa coisa do WhatsApp, por exemplo, ser um meio de comunicação entre professor, aluno, responsáveis e comunidade escolar, de um modo geral, não existe pausa, né, para o trabalho, principalmente se você não souber se impor. Né? Outro dia eu mostrei para minha esposa, eram 11 horas da noite, chegou uma mensagem aqui de uma mãe perguntando sobre trabalho. Outro dia era 1h30 da manhã, chegou um áudio de uma criança da escola. Eu falei, meu Deus, que isso? Quer dizer, a gente precisa reivindicar a nossa humanidade, porque se deixar na mão do sistema, realmente ele nos rouba essa humanidade, principalmente quando nós somos pessoas pretas, porque o racismo estrutural ele destitui da pessoa a sua condição humana, então você é visto como uma espécie de engrenagem na máquina, né? Você tem que estar funcionando, tem que estar entregando o tempo todo. Hoje, por exemplo, era o meu dia de fazer a entrega de atividades, subir coisa no Google Sala de Aula, mandar áudio, mandar coisa. E eu falei, ué, mas hoje é feriado, é dia de Tiradentes. Então, amanhã eu mando. E aí eu vi que teve vários professores que mandaram, fizeram. Beleza, mas eu tô num dia de feriado. Aí amanhã eu mando, porque hoje é o dia que eu posso estar com a minha esposa, com meu filho em casa e ter um momento ali nosso. Então, como é que eu posso pegar um dia que deveria ser pra gente e passar o dia no notebook, trabalhando, sabe? Eu não posso, eu preciso ter a minha vida em família, num momento que isso é possível, né? Que é um feriado, em que você tem todo mundo em casa, podendo estar nesse momento mais íntimo. Então, a gente precisa forjar, quando não existe, a nossa humanidade, que às vezes ela é roubada, né, pela carga de demandas que existe. Então, é muito importante que a gente não se perca de vista. Eu acho que salário nenhum ele compensa essa dignidade. Status nenhum, posição, emprego, não importa. Eu acho que a gente precisa se enxergar enquanto pessoas o tempo todo. A África ensina isso, né? A gente aprende com a África que, acima de tudo, o primeiro valor é o valor do ser, né? É a nossa essência. Primeiro o ser, depois o resto. Inclusive na ordem, né, dos fatores, pela ancestralidade africana, você tem o ser, depois, por causa do que você é, você tem o fazer, porque você vai agir de acordo com quem você é, e aí a partir desse agir, desse fazer, vem o ter. Você passa a adquirir coisas em função do comportamento que você tem a partir de quem você é. Ou seja, o ter, ele é uma consequência de quem você é. Já na branquitude, isso é invertido. Primeiro você tem que ter uma série de recursos, ter conhecimento, ter diploma, ter Sim. aquilo para poder
fazer para aí no final você ser. Aí no final você fala, eu sou um professor, eu sou um influenciador, eu sou um terapeuta, porque eu tenho aqui o diploma. Tá, mas antes de você até mesmo ir para aquela cadeira da faculdade, você já tinha em você as qualidades necessárias para que você se sentisse inclinado a seguir essa carreira. Então, o ser, mesmo que você não se dê conta disso, ele vem antes. E a gente não pode perder isso de vista, porque perder isso de vista faz com que a gente perca de vista também a nossa essência. É por isso que eu falo o tempo todo que a gente precisa, especialmente nós enquanto homens pretos, estudar a nossa ancestralidade, ler sobre. E quem não consegue ler, quem não tem condições de ler, quem não sabe ler ou quem não tem acesso a livros, você tem vários podcasts hoje específicos de pessoas pretas falando para pessoas pretas sobre a herança preta. Então, eu não estou aqui trazendo um discurso academicista quando eu falo em adquirir conhecimento. Isso pode ser feito até mesmo ouvindo podcasts, ouvindo e assistindo canais no YouTube. Esse conhecimento está totalmente democratizado hoje. Não é mais necessário sequer saber ler para ter acesso. Quem não entende de podcast pode falar com quem entende. A pessoa baixa os episódios, manda o áudio pelo WhatsApp. Você pode também ter acesso. Então, a gente precisa buscar formas de nos reconectarmos com a nossa humanidade, porque se a gente deixar a cargo das instituições às quais a gente pertence essa função, a gente se perde no processo. E você falou sobre educação, e eu lembro que o principal calcanhar de Aquiles do nosso modelo educacional é exatamente esse. É educação para cidadania. Ou seja, você é educado para funcionar para o Estado. Você vai ser um contribuinte, você vai ser uma pessoa que vai pagar os seus impostos para que a sociedade continue funcionando. Agora, o que você é enquanto pessoa, a sua qualidade de vida, como você está se sentindo, a sua plenitude, isso já não é problema da educação. A educação se importa com as informações que ela incute em você para você reproduzir na hora da prova, passar e ter lá o seu diploma. Então, esse modelo educacional da branquitude, ele é muito problemático, especialmente aqui no Ocidente, porque ele não nos ensina a nos vermos como pessoas. Eu poderia citar mais de 50 comunidades e etnias ao redor do mundo que têm uma outra abordagem e que funciona na prática muito melhor para essas pessoas. Por exemplo, no Nepal é diferente. Nas diversas comunidades da Índia, por exemplo, é diferente. Você tem os indígenas aqui no Brasil, há pouco tempo foi dia do indígena, eles têm modelos totalmente diferentes de educação, em que as pessoas se sentam para ouvir o ancião daquela aldeia, saber o que ele tem para passar de conhecimentos, ou seja, você já aprende a valorizar a pessoa mais velha, que viveu mais tempo, que tem mais experiência, você aprende a reverenciar quem viveu mais tempo que você. Ou seja, vários valores são passados em outros modelos de educação que você encontra pelo mundo. Até mesmo sociedades que a gente adora criticar, como, por exemplo, os muçulmanos, eles conseguem passar valores desde cedo para as crianças, valores humanos, de princípios de respeito à natureza, respeito ao todo, né? As crianças estudam, por exemplo, o Corão, que tem diversos valores familiares, valores de autocultivo, por exemplo, de cultivar o teu corpo. A África também ensina isso, né? Que o teu ori, por exemplo, a tua cabeça, é sagrada. Então você não pode, por exemplo, se entregar a substâncias entorpecentes que vão tirar você do teu estado natural. O teu corpo é algo puro também, que você deve cultivar a saúde. A alimentação vegetariana é algo que várias sociedades africanas cultivam. Inclusive é por isso também que as melhores qualidades, né, digamos assim, se é que eu posso falar dessa forma, qualidade de dente, são dos africanos, porque eles não têm essa cultura do doce, de comer, sabe, milkshake, doces o tempo todo. É tudo pautado em leguminosas, hortaliças, raízes, sementes. É outra forma de alimentação. Vários povos são assim. Então, você percebe que se esse modelo que a branquitude dá e advoga como sendo o melhor e propostamente universal é o que funciona, por que a gente tem
tanto problema, né, nesse modelo que a gente tem de educação para a cidadania, e essas sociedades que são consideradas originárias, a gente vê as pessoas vivendo até a terceira idade, que a gente chama de melhor idade, né? É super comum você ver entre os indígenas pessoas com 70 anos, 80 anos. O povo esquimó, por exemplo, vários velhinhos por lá. Você vai no Nepal, o que mais tem é velhinho. E aí você vê aqui, por exemplo, as pessoas com uma qualidade de vida péssima, entregues ao alcoolismo, entregues à obesidade, vários casos de doenças como diabetes, hipertensão, tudo porque a gente não é orientado sobre algo simples, né, que é a alimentação. E olha que eu não estou nem falando ainda de princípios espirituais que são, eu digo espirituais, mas não religiosos, que também poderiam ser Sim. transmitidos pela escola. Cuidar do próprio corpo é um princípio espiritual que não é religioso, mas a escola não fala nisso. A gente fala sobre cadeia alimentar, fala sobre aquela pirâmide de nutrientes, mas não se fala, por exemplo, sobre como cultivar aquela alimentação de maneira econômica, sem gastar muito, né? Não se fala. Agora, algumas escolas têm aquelas hortaliças, aquela hortinha para dar à criança a sensação do plantio, do contato com a terra, mas isso é algo bem recente. Mesmo assim, pouquíssimas escolas ainda contam com uma horta, né? Então, é algo que ainda está engatinhando. E esse exemplo mesmo é algo que, nessas comunidades que eu citei, nos povos originários, você tem isso há milênios. Então a gente tem muito que aprender Sim. ainda com esses outros povos, né? Que a gente elencou a branquitude como principal e tudo que não é a branquitude é o outro. Eu acho que devia ser o contrário. Eles deviam ser o principal e a branquitude sim ser o outro. Sim. Você falou isso, minha noiva ontem estava lendo um artigo que dizia que quem trouxe a violência contra as crianças, a palmada, para o Brasil foram os padres jesuítas. Os indígenas não tinham essa prática. E a gente ficou muito tempo divagando sobre essa ideia. Tipo, cara, olha que sinistro isso. A gente está falando que os indígenas tinham formas de ensinar suas crianças que não passavam pela violência. Isso que você está falando também, da branquitude ter como um valor intelectual universal, a intelectualidade universal que rachou a cabeça do corpo, né? Desconectou o ser humano com a sua espiritualidade, com a natureza, com se alimentar melhor, né? Da questão do nutricídio e tudo mais. A gente aqui no NED, a gente defende uma posição pluriversal, né? Do Mogobe Ramose, de pluriversalidade, que assim, não existe um verso das coisas. As coisas existem vários versos, e a gente tem que aprender, principalmente com os povos africanos, os povos originários do Brasil, essas formas de tratar não só a humanidade dos outros, como a sua própria humanidade, né? Que é algo que você trouxe mesmo, né? Eu tenho alguns dados aqui que falam que uma pesquisa de 2018 mostrou que 70% dos professores relataram sofrer de ansiedade, 75% de distúrbios psíquicos e 44% de depressão. Isso é um número muito alto. É um número Demais. muito alto. Que, de certa forma, é um sintoma de que, assim, não está legal, sabe? Não está legal. A forma como a gente está tratando, e a gente fala dos professores, essa live é para falar da saúde mental dos professores, mas é a educação inteira, como a gente vai esperar crianças bem educadas, como a gente espera um futuro bom, sendo que a educação inteira está adoecida por uma lógica ocidental que privilegia a intelectualidade, que nega a universalidade, que nega a alteridade, que, que absorve para si como verdade a única coisa que ela acredita, né? Que não consegue dialogar com a alteridade, que não consegue dialogar, que Sim. precisa eliminar o outro, é, é, subjugar o outro para poder se afirmar como uma pessoa. E a gente vê os resultados, né? Esse exemplo do indígena é engraçado, porque depois a gente vai ver teorias da psicologia dizendo que não é para bater na criança, mas vocês criaram a É, bater na criança, agora vocês estão criando para não dizer que não pode. Os indígenas já faziam isso há muito tempo, sabe? Entende? E isso é interessante você falar, porque eu gosto muito de estudar isso também. A gente no NED, a gente às vezes estuda uma letra de funk, sabe? A gente tenta buscar uma forma de sabedoria que não é só a sabedoria acadêmica,
que é a sabedoria que está presente no funk, que é a sabedoria que está presente no samba, sabe? Essa sabedoria que está presente muito mais na nossa vida cotidiana, né? Até aquela diferença de sabedoria e conhecimento, né? Sim, Tava até conversando com um amigo, sabedoria está ligado ao sabor, né? Ao saborear a coisa. Conhecimento está ligado a acúmulo de informações meramente, sabe? Se a gente for pensar nessa questão do sabor, a gente tem que entender que no atual momento que a gente está, os professores, os educadores, os alunos não estão saboreando muito bem o processo educacional, perfeito. né? E isso vai trazer consequências graves para a gente. Como a gente espera uma sociedade, acreditando como a gente acredita na educação, uma sociedade boa, uma sociedade que se desenvolva, sendo que o nosso sistema educacional está todo adoecido, né? A Dinha Humanidades, ela falou uma coisa interessante aqui, quando foram debater o retorno das aulas e tudo mais, a mídia só convidou pediatra e médico para falar sobre. Inclusive até a própria vacinação. Retornaram às aulas e não quiseram vacinar. Agora estão vacinando, pelo menos em São Paulo, de 47 para cima. As pessoas mais jovens estão morrendo, os professores meio que assim, um genocídio. Falou, vai lá, sabe? Vão lá morrer. Educação é um serviço essencial, mas o professor não é essencial na hora de se vacinar. Isso diz muito, né, como a gente está tratando, né? A educação, como a gente está tratando o educador. O que você acha? Exato. E o pior de tudo é que mesmo quando a gente conhece meios, né, de sair disso, de contornar isso através da própria educação, a gente não pode usar esse conhecimento, né? Por exemplo, você tem hoje várias ciências, né, que são de baixa tecnologia que os povos originários passaram para a gente, mas especialmente nesse momento, com tanta gente ansiosa, com distúrbios e síndromes, etc., você não pode citar no meio escolar ou no meio acadêmico, como, por exemplo, chás, ervas, óleos essenciais. Você tem técnicas de respiração, por exemplo. O pranayama é algo que data mais de 5.000 anos antes de Cristo, né? As pessoas na Índia já usavam a respiração para condicionar o seu estado mental. Mas se você fala nisso na escola, nossa, você arruma um problema tremendo com aqueles setores mais reacionários, mais conservadores do corpo docente e do corpo discente também, o que é mais assustador. Você vê famílias de alunos pedindo saída de uma professora porque ela resolveu falar do valor dos itãs em sala de aula, das histórias dos orixás ou histórias de Nossa. contos africanos. As pessoas acham que está ensinando macumbaria para os alunos e não quer isso. Então, mesmo quando você consegue pensar fora da caixa e acessar coisas que vão melhorar a vida daquele público, você não pode dar acesso, porque isso vai te colocar numa situação delicada. Ou seja, é assustador o que é cobrado, né, desse educador. Ele tem que ficar preso a esses valores da branquitude que se propõem universais, mas que não dão conta dessa demanda, haja vista o número altíssimo de alunos que simplesmente não acessam as atividades online por várias razões, por questões financeiras, sim, por questões de acesso, sim, mas em muitos casos porque não tem condições mentais mesmo de chegar e fazer uma atividade. E, de repente, um professor ou uma professora, por exemplo, que conhece yoga, meditação, poderia, antes da atividade, fazer uma dinâmica com a turma e deixar todo mundo zen, tranquilo para interagir numa atividade, para crescer pedagogicamente, mas não pode ser feito algo assim na maioria das escolas, principalmente na educação pública, porque a educação pública ela é laica, mas as pessoas confundem o que é espiritual com o que é religioso. Ou seja, Sim. se eu fizer uma técnica de relaxamento com os meus alunos, eu posso até ser afastado do meu cargo. Olha só que loucura. Nossa. Brasil 2021, e eu não posso usar uma técnica que eu conheça de relaxamento para deixar o pessoal tranquilo, para a gente fazer uma dinâmica em inglês, para a gente poder focar naquele vocabulário, focar naquela atividade. Eu não posso utilizar o conhecimento que eu tenho, que eu aprendi
com os meus ancestrais, o que eu sei de Kemetic Yoga. Existem sons, por exemplo, que ajudam o nosso condicionamento mental também, frequências que proporcionam uma melhor condição de você estudar, de você se concentrar, de você focar, mas vai usar isso para você ver a consequência que você Nossa. pode ter, né? Tanto é que não tem isso. Você não vê professores aí meditando com os alunos, professores fazendo essas alternativas consideradas fora, né, da caixa. Não é só porque eles não têm iniciativa, é porque sabem que existe o risco alto de represálias. Então você fica ali andando, né, no miudinho, no trilho, né? Tem até aquela frase, não é um trilho, é uma trilha, né? Você pode escolher e tal, não pode. A gente está num trilho, sim. O próprio material é um trilho, a metodologia é um trilho, o próprio meio em que as aulas acontecem é um trilho também, porque não te deixa adaptar praticamente nada, tudo muito amarrado, tudo muito preso, e nisso você acaba tendo que dar uma educação empacotada, uma educação industrial, uma coisa de série. Você não consegue sequer adaptar os conteúdos à realidade do teu aluno ou à realidade da tua turma, né? Então você fica muito preso. E é muito triste para mim, enquanto educador, ver isso, né? Eu já estou há 20 anos na educação e vejo que muito pouco pode ser adaptado. E é incrível porque isso não se reduz ao ambiente escolar, né? Agora que eu estou também no ambiente empresarial, enquanto educador de equipes, de corporações, de gestores, eu percebo que até mesmo no mundo, entre aspas, adulto, você fica de mãos atadas em diversas áreas. Tem várias coisas que você não pode falar. Eu lembro de uma Uhum. participação que eu fiz numa empresa que não podia usar a palavra branquitude, porque eles Nossa. entendiam que essa palavra ia trazer uma espécie de culpabilização do homem branco. A gente já está num momento político muito frágil, em que você tem a esquerda de um lado, a direita de outro, e eu podia ser mal interpretado, e poderiam interpretar que eu estou defendendo um setor político ou um segmento. E eu pensei, meu Deus, se eu não posso usar nenhuma palavra, como é que eu vou poder mudar vidas, mudar trajetórias, mudar modus operandi, formas de ver o mundo, se até as palavras que eu uso são censuradas? Então, essa é a condição em que o Brasil está. O Brasil ainda está. Eu vejo o Brasil ainda como um país colonial em vários sentidos. Tem várias coisas que não podem Sim, ser faladas, felizmente. problematizadas, analisadas, estudadas. E é muito triste, né? Porque a gente tem que ficar o tempo todo adaptando conteúdos. Você vê, a gente tem uma lei de 2003, que é a Lei 10.639/03, que ela preconiza o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, mas você não pode falar de orixá na escola. Tenta falar para você ver, principalmente se você for preto. Você vai ser afastado, pode perder teu cargo. Dependendo da região e da religião predominante, você pode até mesmo ser exonerado. Essa é a realidade do Brasil. Então, eu realmente fico muito temeroso mesmo pelo futuro da educação, porque eu percebo que nós, educadores, mesmo quando a gente tem acesso à informação, eu, como uma pessoa fluente em língua inglesa, eu consigo ler uma gama de conteúdos de diversas culturas e diversos povos, mas fico sem saber, né, o que eu posso trazer para o ambiente em sala de aula, ainda que virtual, sem sofrer represálias. E olha que eu trabalho numa instituição pública, né, no ensino municipal. Imagina se eu estivesse numa escola privada. Piorou, né? Eu seria Nossa. demitido na mesma semana. Então, é uma pena, sabe? Porque se alguém tiver, né, das pessoas que estão assistindo, joga no Google Itãs e vocês vão ver histórias maravilhosas que poderiam ser super importantes para aumentar a autoestima das crianças, a autoconfiança, a fé no que elas podem vir a ser no futuro, a sonhar mais, né, a ousar mais. Mas aí você fica todo tolhido, todo amarrado, impedido de levar conteúdos que possam mudar verdadeiramente a vida desses alunos, especialmente nesse momento, né? Eu dei o exemplo dos óleos essenciais. Por exemplo, um óleo super acessível que você acha em qualquer casinha dessas de Mundo Verde, essas casas que vendem coisas de erva, é o óleo de alecrim, por exemplo. Ele tem um poder tremendo com a questão da depressão,
do pânico, da Sim, ansiedade. verdade. Você bota uma gota na palma da mão, dá aquela mexidinha e inala aquele aroma. Isso tem um efeito, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso no ser humano. Mas aí esse tipo de conhecimento, ele não pode chegar via escola, né? Então, você fica ali só mesmo falando dessa forma conteudista, que, na minha opinião, nesse momento que o país está atravessando, ela é tóxica. Eu acho que ninguém tem condições de se sentar diante de uma tela para ficar vendo fórmulas, dados e fatos. Eu acho que esse era o momento de conhecimento emancipatório humano ser propagado por todos os meios possíveis. Eu acho que esse não era o momento, por exemplo, de ter novela na TV. A gente tinha que focar em ajudar o nosso povo, principalmente com o que pode ajudar mesmo, sabe? Não tentar entorpecer o povo com Big Brother e distrações, mas o foco devia ser a proteção, a autoproteção, a autoemancipação. E isso não é palavra só minha. Eu assisti uma entrevista de uma médica e ela falou isso em rede nacional. Ela disse: eu não sei como que nesse momento do país, em que você tem dias em que 2.000 pessoas morrem em 24 horas, pessoas vendo reality show, pessoas vendo novela. Como é que consegue ter cabeça para isso? Isso não devia ser o momento para isso. Devia ser o Pois é. momento de pensar em formas de se preservar, formas de se alimentar para aumentar a imunidade. O que eu posso fazer para me tornar mais imune a esse vírus? Isso devia ser pauta diária nos órgãos, nos meios de comunicação, seja TV, rádio, internet. E não é isso que a gente vê. A própria escola meio que se exime de tomar a frente, né, nessa proteção do povo. Não é à toa que já tem gente, né, cogitando até mesmo isso como parte, né, desse grande projeto, né, de eugenia do Brasil, em que finalmente o Brasil Sim, vai embranquecer a sua população e ficar mais parecido com a Europa, porque os pretos estão morrendo a rodo aí é, diariamente, né? sim. A Karina Moreira até falou uma coisa interessante, que a filha dela tem 6 anos, está na primeira série, vê muito conto de fada, mas não sabe sobre os contos africanos. Ela fala que ela é cristã, mas ela acha importante falar da cultura africana. É isso, né? Um pouco do que você falou. A gente vê lá, diz a sociedade laica, mas no STF tem uma cruz lá e ninguém questiona. Agora coloca um orixá lá, coloca Exu pendurado. A treta que isso vai dar, né? E aí a gente paga de sociedade laica, a gente paga de, né? O que você falou é muito interessante. A gente tem que entender os orixás como mitologia, como sabedoria, como conto. Não é só uma religião. Porque na África isso não é meio dividido. Religião, Exato. filosofia, é tudo muito misturado. A gente tem que saber respeitar. A cabeça do homem branco não é a cabeça das outras pessoas, não é? Então isso é muito importante a gente pensar. E assim, pessoas, vão mandando pergunta aí para o Humberto responder. E para a gente fechar antes das perguntas, eu queria te perguntar, eu sei que você é uma pessoa militante, uma pessoa aguerrida na luta, como que você enxerga uma educação, eu não vou dizer ideal, mas uma educação que respeite a cultura brasileira, uma educação frutífera, sabe? Uma educação que a gente possa caminhar realmente com a sociedade, seja uma sociedade justa, uma sociedade, né, de amadurecimento, Sim. essas coisas. Sim, eu acredito que a gente precisa, principalmente, ter uma educação emancipatória, né? E o contrário da educação emancipatória é a educação colonial, é a educação que aliena, a educação que aprisiona. E para a educação ser emancipatória, é muito importante que ela seja autodeterminante. Ela precisa ser capaz de determinar o que ela própria deseja para si. E ela precisa também ser capaz de se autodenominar. Ela precisa ser capaz de dar nome a si mesma, dar nome ao que ela está buscando. Já houve, né, essa intenção em muitas escolas, né? Você coloca ali, por exemplo, Associação de Pais e Professores, em que os pais são convidados a participar da elaboração do currículo. Mas o que acontece? Como você tem famílias altamente alienadas pelo próprio racismo estrutural, famílias que ouvem de segunda a domingo, o tempo todo,
que África é um lugar de doença, de morte, de demônios, quando você dá voz a essas pessoas, elas não dizem que querem ver, por exemplo, a pauta da cultura afro-brasileira no currículo escolar. Isso não é colocado, não é verbalizado, não é reivindicado. Você não vê, por exemplo, famílias exigindo respeito pelos seus filhos que têm adereços africanos ou adereços da sua religião de matriz africana, justamente porque tem medo de que essas crianças venham a sofrer o chamado bullying, né, que na verdade é racismo religioso. Então, isso existe porque não é porque você tem casos, né, de racismo, né? O irmão perguntou aqui, você já sofreu racismo na educação? Não, eu não sofri racismo, eu vivo o racismo. Não é um episódio, é todo Sim. dia. Porque o próprio currículo é racista. E eu provo isso com muita simplicidade, com muita facilidade. Eu provo com uma pergunta: quantos personagens pretos a gente conhece na escola? O professor apresenta a gente. Até Machado de Assis, que era reconhecidamente preto, é apresentado como um homem branco. O Egito dos livros de Sim. história é um Egito branco. Você não tem Cleópatra tá informações. branca, né? É A incrível. Cleópatra é Elizabeth Taylor. Olha, é surreal, é surreal. Você vê, por exemplo, matemática, né, que é um conhecimento inventado em África. Ninguém fala nisso. Medicina, ninguém diz que a origem é Engenharia. africana. Engenharia. Engenharia, ninguém fala. Falando em engenharia, você tem os irmãos Rebouça, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro foram fundamentais à organização da sociedade do Rio de Janeiro, porque foram eles que fizeram o sistema de esgoto funcionar na cidade. E aí não se falam que foram dois homens pretos, engenheiros pretos, que fizeram essa cidade André e se tornar Antônio, uma né? cidade. É incrível. Você tem Carolina de Jesus, por exemplo, uma poetisa incrível, Ó, em 12 anos de vida escolar. Eu nunca ouvi falar, eu nunca li um poema de Carolina de Jesus na minha vida escolar. Nenhum professor falou que existiu uma poetisa preta, de favela, maravilhosa. Eu fui conhecer com quase 30 anos, depois até da faculdade. Olha só, eu fiz letras. Tem noção de como isso é assustador? Eu fiz letras na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma universidade pública, e não ouvi falar nem na faculdade de Carolina de Jesus. Isso é assustador. Isso prova as palavras de Silvio de Almeida, como quando ele fala no livro Racismo Estrutural, que a escola é um braço do racismo estrutural. Ele está certíssimo, está coberto de razão. Eu, como aluno e como educador, só posso confirmar as palavras dele, porque as subjetividades pretas são invisibilizadas de diversas formas, seja no material didático, seja nas aulas, seja no discurso e no posicionamento dos próprios professores. Existem pesquisas hoje seríssimas que relacionam a quantidade de sorrisos que você recebe na escola à tua performance nas atividades escolares. E aí, obviamente, por exemplo, uma professora que estava no domingo com o marido, com os filhos num restaurante comendo, e aí veio uma criança preta ali fora pedir dinheiro, pedir um pouco de comida, e ela torceu a cara, é óbvio que no dia seguinte, quando vai um aluno preto mostrar um trabalhinho, ela não consegue esboçar um sorriso, porque ela associa aquele menino preto ao menino que estava ontem pedindo ela no restaurante, perturbando o jantar dela. Então, sem se dar conta, ela sorri menos para crianças pretas, ela elogia menos crianças pretas e ela trata diferente, sim, crianças pretas. É dado que crianças pretas têm um tratamento diferenciado pelos educadores. Só que, obviamente, né, quando você vai confrontar os educadores, aí todo mundo, eu não sou racista, minha avó é preta, eu tenho um amigo preto, eu já namorei um preto. Aí começa. sim, sempre. E você falou também, eu lembrei da Maria Firmino, né? O Leonardo que fez a pergunta para você se já sofreu racismo, ele me ensinou isso. Eu estava até estudando sobre pessoas que na literatura brasileira colocaram a mulher no papel de não passividade, como era antes. E aí eu falei, Léo, eu tava vendo sobre Raquel Queiroz, sobre a Clarice Lispector. Ele falou, não, não, tem a Maria Firmino que em 1858 escreveu Úrsula. Lá tem um conto chamado Preta Susana, que a Preta Susana conta, através da primeira pessoa, a travessia dela da África para cá. E a Maria Firmino foi a pessoa que criou
o romance no Brasil. Só isso ela fez, né? E Exato. ninguém conhece a Maria Firmino. O Paulo fez uma pergunta aqui, já vou falar sobre, como que você vê o suporte como que você vê o suporte aos professores? É para dizer também que a gente do NED, curta a página do NED, está fornecendo aí um grupo de psicoterapia grupal para professores, exclusivamente para professores, é acessível, vão lá, indica para os professores que você acha que precisam. E responde aí, Perto, como que você vê a rede de suporte, se há professor? Olha, suporte psicológico nenhum, né? Inexistente. Inclusive, isso é, na minha leitura, uma falência do Estado, porque eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ e eu me lembro muito bem que tinham dois serviços lá na escola que eu não vejo hoje, não sei porquê, acabaram. Um era o SOI e outro era o SOP. O SOI, SOE, era Serviço de Orientação Educacional, que era colocada uma pedagoga para atender pessoalmente alunos que tinham algum distúrbio de aprendizado, alguma questão, e o SOP, que era o Serviço de Orientação Psicológica e Pedagógica também. E tinha psicóloga na escola para atender, especialmente casos de criança que era muito agressiva, que destoava o comportamento para entender o que estava vendo. Hoje, no ensino público, você não tem nas escolas um profissional da psicologia, você não tem um assistente social olhando essa criança como um todo, de forma global, para entender o que está vendo ali. Você não tem esses profissionais que, na minha opinião, são cruciais, não só para os alunos, mas principalmente para os educadores, que ficam numa sala ali com 30 e poucas crianças, com N questões, né, o dia inteiro, e que saem dali com a cabeça fervilhando. Ou seja, o professor devia ter pelo menos uma sessão gratuita de terapia para poder lidar com tanta gente que ele atende. Mesmo que não fossem pessoas que trouxessem tantas problemáticas para a sala de aula e fossem todas pessoas funcionais, tranquilas, já seria um trabalho altamente difícil pelo número de pessoas que nós atendemos. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, eu tenho 13 turmas de 35 alunos. Olha só quanta gente eu atendo toda semana. Fora que eu não atendo apenas o aluno, eu tenho que falar com a mãe do aluno, com a avó do aluno, com o pai do aluno, com a coordenadora que quer saber do que a avó perguntou. Ou seja, a gente fica com a cabeça a mil. E isso por si só, essa necessidade de estar se relacionando com tantas pessoas, gera uma ansiedade da própria dinâmica da profissão. É o que eu estou falando. Mesmo que não houvesse problemas, mesmo que fosse perfeito, a própria necessidade de falar com tanta gente, de prestar tantas contas, de cumprir tantos prazos, de subir tantas atividades na nuvem, no Google Sala de Aula, etc., Nossa, isso por si só já deixaria a gente meio fora do eixo. Precisaria sentar para conversar com alguém sobre o efeito que essa dinâmica está tendo sobre a gente. Mas não, isso nem é falado. Os efeitos desse modelo de educação na pandemia, na vida do professor, não é pauta. Eu não vejo ninguém falando seriamente sobre isso, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. Isso não é pauta. Ou seja, os professores vão adoecendo cada vez mais. Eu tenho vários casos de professores que aparecem lá no nosso grupo, né, no Facebook, cometendo até suicídio, e ninguém sabe por quê, o que está acontecendo. Toda hora aparece um caso. E é isso, né? A gente vai seguindo como dá, tentando, de alguma forma, ter alguma qualidade de vida, cada um por meios próprios. Eu tenho essa, entre aspas, vantagem da fluência em inglês que me permite acesso a informações que muita gente, às vezes, não tem ideia, né? Por exemplo, essas coisas que eu falei, né, que são baratas, não custam nada e ajudam a gente a ter uma condição mental melhor. Você tem Kemetic Yoga, você tem aromaterapia, cromoterapia, você tem ervas, você tem óleos essenciais, você tem o pranayama, que são estratégias de respiração, você tem os mudras, que são posições dos dedos, que também condicionam estados mentais que você quer alcançar, ou seja, uma série de interessante. conhecimentos que foram deixados aí pelos nossos ancestrais, pelos povos originários, mas que, infelizmente, pelo fato do Brasil só valorizar essa educação bancária para a cidadania, esse conhecimento não chega no povo, né? Nas pessoas. Né? E aí você tem isso só em língua inglesa, ou então em algo muito específico, um livro muito caro que ninguém tem acesso.
E aí, uma das funções do nosso coletivo, na educação parental e no letramento racial, é justamente democratizar esse conhecimento. Se eu tivesse tempo, eu traduziria muitas das coisas que eu leio, mas é uma loucura, né? Quando eu termino de fazer Uhum. atividade, eu tenho que dar uma atenção ao meu filho, tem a minha esposa, eu tenho os alunos particulares, os alunos da escola, então eu nunca paro, eu nunca estou, entre aspas, né, livre, né, sem fazer nada. Então é uma loucura. Nesse momento mesmo, eu estou aqui, mas eu tenho uma palestra para fazer, que eles pediram uma espécie de lista, né, das palestras que eu dei recentemente em empresas. Isso vai dar um trabalhão que eu não estou Nossa, nem imaginando, porque só ano passado foram mais de 40 empresas que eu falei. Então, meu Deus, eu estou até com medo desse trabalho, porque vai tomar horas aí. Então, é isso, né? Uma loucura, uma correria, mas a gente tenta, na medida do possível, democratizar o conhecimento e informação que a gente acessa. Respondendo à pergunta, é isso, né? A gente busca essa qualidade de vida, né? Essa qualidade de saúde até mental, sendo útil aos demais, que é o que a gente aprende com a ancestralidade africana, que a saúde mental vem de promover a saúde dos demais. Quando você promove a vida, você ganha vida também. Então, gerar vida dá vida. Esse é um conhecimento que eu aprendi com a ancestralidade africana, que literalmente mudou a minha história, tanto história pessoal, como história da minha família e história do próprio coletivo, né? A cada história a cada subjetividade que melhora através do conhecimento democratizado no nosso meio, a nossa história individual também muda, nossa história familiar e assim por diante. Então, dar é receber na hora, instantaneamente, não tem nem o que esperar. Você já sente aquela plenitude, aquela glória de ser útil ao outro na hora, né? E depois vem sim. outras formas de retorno, inclusive financeiro, porque as pessoas te recomendam, recomendam o seu trabalho, você passa a ser bem quisto, conhecido, procurado, enfim. Enfim, o que eu quero dizer é que ter impacto na comunidade, na coletividade e no seu entorno é o segredo que tem funcionado para mim para ter saúde mental. E eu deixo essa dica. É isso, Humberto. Nosso tempo voou. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado, porque, de certa forma, você é um sul pra gente. A gente busca muito esse sul, né? Não o norte, é o sul. A gente busca sulear nosso trabalho como psicólogo para pessoas que fazem trabalho coletivo, como a gente quer fazer também. A gente ficou muito feliz com você ter aceitado essa live. A gente acompanha, a gente gosta do seu trabalho. Enfim, e dizer muito obrigado para você de coração, que os ancestrais se saudam, né? E agradecer muito, agradecer quem estava na live, deixar pessoas indicarem nosso trabalho também. Vão lá, tá lá no link da nossa bio, grupo de professores. E é isso. Quer dizer alguma coisa aí para encerrar? É isso, Agradeço. quem quiser também, acessa lá o link da nossa bio, que tem todas as informações do coletivo, se cadastre e acesse vários materiais gratuitos. Eu faço esse convite para vocês porque a gente não está sozinho. Juntos nós somos muito mais fortes. Vem com a gente. Tá aí, Ubuntu. Beijão, Humberto. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.